Oi pessoal, eu tô aqui para trazer muita informação de qualidade, informação principalmente de vias científicas. Sobre qual assunto? Movimento e imunidade, exercício físico e imunidade em relação ao quê? Ao coronavírus 19, que é o momento que a gente está vivendo. Meu nome é Lara, represento Autonomia Treinamento. Nosso objetivo é trabalhar com treinamento físico funcional, mas é também promover uma vida com saúde, uma vida boa, uma vida sem dor e transcender o entendimento só do treinamento físico funcional. Por isso que eu vou trazer muitas informações nesse vídeo. Já vou avisando que quem quiser ficar, fica de coração aberto e fica, que vai durar um pouquinho mais ele, tá? Primeira coisa, vou usar inclusive aqui a minha cola para não esquecer de nada, tá? Eu acho que a gente tem que pensar nesse momento que a gente está vivendo, um momento muito específico da história mundial, tá? Uma pandemia que já foi prevista por muitos especialistas um tempo atrás. Infelizmente, a gente chegou nesse momento sabendo que esse momento poderia chegar, mas estamos aqui. Então, primeira coisa, grande parte da população mundial está sendo colocada em quarentena para evitar o contágio e para achatar aquela tal de curva, né, de contaminação, que a gente sabe que quanto maior ela for, mais ela vai passar da capacidade do sistema de saúde. Então a gente precisa se isolar para baixar essa curva. Só que antes de qualquer coisa a gente tem que reconhecer que tem muitas pessoas, vamos falar de Brasil agora, que não tem possibilidade de fazer quarentena. São essas as pessoas que trabalham para a segurança pública, pessoas que trabalham recolhendo lixo e pessoas que eventualmente não foram liberadas pelos seus patrões. Então, diante dessa situação, a gente também tem que lembrar, né, que tem muitos trabalhadores informais no Brasil que precisam dessa renda do trabalho. Se a pessoa não trabalha, ela não recebe, o que é muito sério. A gente tem 24 milhões de trabalhadores informais no Brasil e a gente tem quase 12 milhões de desempregados no Brasil também. Então, dito isso, nós, sendo privilegiados de poder parar, de poder, de repente, ter uma casa e ter água encanada para lavar a mão toda hora e ter álcool em gel e conseguir seguir todos o que a OMS diz que é para fazer, né? Todos os sistemas de saúde dizem que é para fazer, que é ficar isolado, comer direito, se hidratar, se mexer e cuidar da higiene, beleza, podemos fazer isso. E vamos também reconhecer os trabalhadores da saúde que estão noite e dia trabalhando em torno de segurar, né, essa contaminação para que ela não se alastre. Então, estamos aqui reconhecendo a importância dessa quarentena. Inclusive, nossa unidade presencial já está fechada desde o dia 18. E aí eu vou trazer o primeiro artigo para vocês. Vocês podem ver que a gente tem 6, tá? Que não são necessariamente artigos, que são entendimentos de sociedades, de associações, da Organização Mundial da Saúde, enfim. A primeira, publicado na revista Science, tá? Isso aqui é um estudo da China, que foi feito em março, no início de março, que fala que, ó, em 11/1, que foi quando foi surgido o primeiro caso na China, tinha um país só, a China. Dia 21/3, que foi ontem, temos 185 países. E aí, o entendimento desses autores aqui, de acordo com as pesquisas que foram feitas, é que 79% das transmissões foram feitas por pessoas assintomáticas. Então, assim, só para ratificar a importância da gente ficar em casa, mesmo sem sentir nada. Então tá, estamos em casa, né? Estamos em casa, então a gente tem que pensar. O que podemos fazer? Antes de começar, a gente vai falar um pouco sobre as peculiaridades desse vírus. Ele é um vírus que já existe há muito tempo. Na verdade, são 6 tipos de coronavírus e esse é o 7º, então por isso que ele é um novo vírus que ainda não se sabe como fazer, os cientistas não conhecem direito ele. Então, o coronavírus 19, esse novo tipo de vírus, ele se apropria de uma parte da célula do genoma, que é o RNA, em vez de ser do DNA, tá? Eu não vou entrar muito em técnico, da parte técnica, mas só para a gente entender um pouco. E ele é no formato mais espetado, conforme os cientistas decodificaram, e ele, assim, ele invade a célula, por isso que chama de coronavírus, e é isso, tá? Então, a gente teve o primeiro caso no Brasil confirmado no dia 26 de fevereiro, tá, gente? Foi quarta-feira de cinza, sabe onde é que eu tava? No bloco de carnaval. Ali começou o coronavírus no Brasil. Só para deixar bem registrado que 48 horas depois desse primeiro caso, o vírus foi sequenciado, tá? Sequenciamento de vírus, ele é importante para a biologia, é importante para a infectologia, para a ciência, para que se possa travar maneiras de combater esse vírus. Então esse sequenciamento foi feito no Brasil, tá? Sendo que em outros países
Ele demorou 15 dias para ser sequenciado. Então a ciência brasileira está de parabéns e eu acho que eu vou dizer o nome das 5 cientistas, tá? Que é as biomédicas Jaqueline Góes de Jesus, Ingra Morales Flávia Salles, a farmacêutica Érica Manuli e a médica Esther Sabino. Essas pessoas que são do Instituto Adolfo Lutz, elas decodificaram, então sequenciaram esse vírus. Beleza, isso aí a gente está falando de 28, 29 de fevereiro. Então agora vamos pular, porque o resto da sequência vocês já sabem, a gente não levou muito a sério, né? A gente tem autoridades que não levaram a sério, a gente tem algumas burradas que foram feitas pelas autoridades brasileiras, então eu não vou nem citar, deixa quieto, né? Mas a gente já sabe onde a gente chegou, estamos aqui agora. E agora eu vou passar para esses próximos, eu até vou me livrar do meu computador, no bom sentido, para falar para vocês do posicionamento do Centro de Pesquisas do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul, tá? Que é o CELAFISCS, é uma entidade muito respeitada na educação física. Eles falam, então o professor Dr. Vitor Matsudo, também uma pessoa muito respeitada nessa nossa área, ele fala sobre a importância da prática moderada de atividade física. Por que a prática moderada? Existe uma coisa chamada janela imunológica, tá? Quando a gente alguma infecção entra no nosso corpo, a gente tem um tempo para o nosso sistema imunológico funcionar para poder começar a debelar essa infecção. Isso a gente chama de janela imunológica. Quando a gente faz uma atividade física, um exercício físico, alguma coisa independente da intensidade, a gente mexe com essa janela imunológica. Ou seja, a gente às vezes suprime um pouco ela, para depois a gente ter um efeito a longo prazo melhor, que faça com que ela funcione mais rápido. Isso quer dizer o quê? Esse senhor Vitor Matsudo, essa pessoa que representa esta entidade aqui, o CELAFISCS, fala que a gente deve cuidar com a intensidade do exercício, que o ideal seria fazer atividades moderadas neste momento. Se você é iniciante, isso aí é mais importante ainda. Se você já é muito treinado, é bom pensar nisso, porque a gente sabe que está rolando muitos treinos, então tem vários Insta que estão passando treino, tem blogueiro, tem academia, tudo bem, ótimo isso. Cuidado só com a intensidade, porque a gente não está no momento de diminuir nossa janela, ou melhor, suprimir a nossa capacidade de debelar os vírus, né, as bactérias, seja o que for. Então a gente não está em momento de mexer com a nossa janela imunológica, tá? É um momento de manter. Então, prática moderada. Temos também Sociedade Brasileira, então a terceira aqui, de Medicina do Exercício e do Esporte, que fala exatamente a mesma coisa. Primeiro, isolamento. Então, fala para a gente não fazer atividades com aglomerações e mesmo ao ar livre, com cuidado. E fala para a gente fazer também atividades moderadas e não parar de maneira nenhuma. Então, a importância de se movimentar. Depois a gente vai falar já de um artigo, tá? Um artigo que eu trouxe também. Eu tentei buscar um pouco mais na ciência brasileira, porém, como é muito recente, a gente tem mais publicações estrangeiras, mas ainda uma publicação brasileira sobre a importância, né, do exercício para a imunidade. A gente tem aqui a Revista Brasileira de Medicina do Esporte, uma revista muito importante, que fala das miocinas. As miocinas, eu acho que, se você já viu o nosso vídeo sobre movimento, eu falo sobre a interleucina 6, que é um tipo de anti-inflamatório que a gente libera no nosso corpo numa situação de exercício. Os pesquisadores deste artigo, que aliás todos eu vou deixar na descrição do vídeo aqui, eles falam que elas são citocinas, né? São miocinas. Por que miocinas? Porque são liberadas pelo músculo, quando a gente faz uma contração muscular. Então, quando a gente faz uma atividade física, quando a gente faz uma contração muscular, a gente está liberando esses anti-inflamatórios. Só que, claro, esses anti-inflamatórios eles acontecem quando a gente tem uma inflamação. Então, vamos considerar que se a gente faz uma atividade física, a gente está se inflamando para depois a gente criar mais resistência e ser mais resistente a inflamações a longo prazo, beleza? Então, a gente cria mais anti-inflamatórios, tá? A gente tem os anti-inflamatórios circulando no nosso corpo, isso é muito importante, isso o exercício físico traz. E aí, também, nessa pesquisa aqui, é colocado a importância do exercício moderado neste momento para fortalecer ainda mais a imunidade. Daí a gente tem já um pesquisador estrangeiro da Universidade de Illinois, tá? O Jeffrey Woods. Ele é um cara que ele tem muitas publicações em torno desse tema de imunologia e exercício. Ele fala também exatamente a mesma coisa. Eu estou trazendo vários autores para vocês verem que não sou eu, não é a Renata, não é a Autonomia que está falando, a gente está trazendo ciência, não é Jornal Hoje, não é Veja, é ciência de alta qualidade mesmo, tá, gente? Melhores revistas do mundo. Praticar atividades moderadas
porém não se houver sintomas, tá? Então isso aqui é básico. Se você tem sintoma de gripe, sintoma de resfriado, óbvio, tu não vai treinar. Isso é o que a gente recomenda sempre. Agora, mais ainda. Então se eu tô dizendo que é para tu cuidar com a tua intensidade de exercício, para tu não te atirar e fazer todos os treinos que tu vê na internet, então se tiver um mínimo de sintoma, obviamente tu não pode fazer. Daí sim que tu não pode, beleza? Então guardem isso. E aí vamos para a próxima, a revista de Sport and Health Science, tá? Da ciência do esporte e da saúde. Também fala, essa publicação aqui é do início de março também, lá da China, então o pessoal, os pesquisadores de lá, como tiveram o contágio antes, eles já começaram a estabelecer normativas, a fazer entrevistas e a publicar determinações, como foi o caso desse aqui, também vai estar na descrição, que é evitar o sedentarismo no isolamento. Então eles já estavam em isolamento há muito tempo lá e já estavam falando sobre a importância das pessoas se mexerem. Diante de tudo isso que a gente falou aqui, eu vou falar então, de novo, da importância do movimento. Gente, quando eu falo de movimento, eu falo de atividade física, não estou falando necessariamente de exercício físico, tá? Claro que é importante que a gente tenha uma rotina de exercícios físicos em casa, e é o que a gente está passando todos os dias para as pessoas que entrarem no nosso grupo do Telegram. Então eu deixo aqui a propaganda, eu vou deixar também o link. Para quem não sabe, o Telegram é um aplicativo mais seguro. Ele é igualzinho o WhatsApp, só que ele é mais seguro porque outras pessoas não têm acesso ao teu contato, e a gente tem esse canal para compartilhar os treinos diários e também dicas sobre saúde. Fica ligado, se tu quiser entrar e receber nossos treinos, pode entrar. E então assim, mas acima disso, tá? Acima da gente fazer uma sequência de exercícios determinada, né, que é o que a gente manda, são pranchas, agachamentos, enfim, diversos exercícios, a gente tem que pensar que é atividade física, o movimento. Então, o simples fato de eu me levantar, de eu estar deitada no sofá o dia inteiro, sei lá, sentada no computador porque eu tô trabalhando, fazendo um home office, eu preciso levantar, preciso me mexer. Então, quem tem aqueles reloginhos que a gente já vem falando muito sobre essas tecnologias vestíveis, eles avisam, né? Ah, levanta, tu tá muito tempo parada, faz isso, levanta. Tenta seguir essa rotina de movimento que a gente fala tanto. A gente estava inclusive com um desafio de 6.000 passos antes, tivemos que parar, mas vamos pensar na lógica que tinha desse desafio, que era a gente achar maneiras de se mexer mais. Também vamos tentar postar alguns vídeos a mais sobre como se mexer mais dentro de casa, e isso inclui tudo, né? Inclui trocar o canal da TV sem controle, inclui caminhar mais dentro de casa, limpar a casa, limpar os vidros, enfim. Você pode pensar aí no jeito de se mexer mais. Mas o mais importante, então, é evitar o sedentarismo no isolamento. Então, esse foi o básico que a gente tem para falar. A gente ainda vai trazer muito material sobre quais exercícios, o que tem a relação também com imunidade, que não é só o exercício, para a gente poder estar forte neste momento. Fique em quarentena, fique em casa. Obrigada por ter vindo até aqui. E, se puder, curte esse vídeo e se inscreve no canal, compartilha, que as pessoas precisam de informação de fontes seguras. Valeu e até a próxima!